Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas, né? A propósito, nós vamos continuar falando porque a gente já fez isso na aula 1, né? Esse tipo de conteúdo não tem como dividir, não tem como juntar em uma aula só, daria uma aula de 2 horas, ok? Então a gente divide para ficar mais fácil. Portanto, se você chegou aqui e não assistiu a aula número 1, sugiro que você assista a número 1, ok? Vamos lá. Estávamos falando sobre orações subordinadas substantivas, né? Nós temos aqui a objetiva direta, né? A primeira sobre a qual nós falamos foi a subjetiva, né? Na qual que a oração tem a função de sujeito da oração principal. A oração subordinada tem função de sujeito da oração principal. Então, seguindo, né, com a nosso item B, nós vamos falar sobre oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, gente, olha, mais um nome e sobrenome para você aprender, ok? Não tem jeito, né? Principalmente quando a gente fala de concursos, né? Que as pessoas gostam de uma gramática, de cobrar uma gramática mais normativa, aquela gramática hardcore que a gente chama, né? Então, essa gramática hardcore, você precisa saber esses nomes, porque você vai ser confrontado com eles provavelmente, ok? Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bom, exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal, ok? Por exemplo, todos querem sua aprovação no vestibular. Quando a gente pergunta aqui pro verbo, né, gente? Aquele velho truquezinho pra gente saber, né? Se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. O que isso significa? Se ele pede preposição ou não. O que pede preposição, né? O que vai gerar é um objeto indireto. E o que não pede preposição, que é o nosso caso aqui agora, vai gerar um objeto direto, ok? Sem preposição. Fala direto porque ele não tem um intermédio de uma preposição para anunciar ele. Então, todos querem o quê? Quem quer algo, né? Então, todos querem o quê? Sua aprovação no vestibular. Isso aqui tudo é o objeto direto do verbo querer. No caso, né? Aqui tem a função também de oração, tá? Oração subordinada. Vamos ver aqui o exemplo de baixo. Todos querem o quê? Que você seja aprovado. Agora sim nós temos objeto direto, tá? Porque sua aprovação no vestibular é apenas um objeto direto. Não tem valor de oração porque não tem o quê? Verbo. Ok, gente? Oração tem verbo, né? Então, olha só. Como a gente substitui esse objeto direto por uma oração? Você pega a aprovação, transforma isso num verbo. Então, que você seja aprovado. Tá? Esse seja aqui que transforma isso numa oração. Então, todos querem, e você pergunta, querem o quê? Querem que você seja aprovado. Todos querem isso, ok? As orações substantivas, gente, né? Subordinadas substantivas, você pode substituir sempre elas por isso, né? Isso aí a gente já falou na última aula. Então, pergunta, todos querem o quê? Isso. Isso é a oração, né? Então, todos querem isso, né? Quando a oração subordinada tiver valor de isso, ela é uma oração subordinada substantiva. Aí vai ficar faltando para você só entender se ela é substantiva subjetiva, se ela tem função de sujeito da oração principal, se ela é substantiva objetiva direta, como essa, ou se ela é objetiva indireta, ok? As orações subordinadas substantivas objetivas diretas desenvolvidas são iniciadas por conjunções integrantes que, e às vezes, elíptica,
às vezes elíptica, né? O que pode estar elíptico às vezes, tá, gente? Ou se, por exemplo, a professora verificou. A professora verificou o quê? Se todos os alunos estavam presentes, né? A professora verificou isso, né? Então, a professora verificou se todos os alunos estavam presentes. Então, né? Verificar. Quem verifica, verifica algo, né? Então, nós temos aqui a resposta, né? A complementação desse verificar através desta oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É enorme, né? Parece nome de rei de Portugal. Então, gente, né, as orações subordinadas objetivas diretas desenvolvidas, né, são iniciadas sempre pelas conjunções integrantes, tá? E elas podem estar implícitas. Como a gente viu na última aula, a gente tem, né, orações desenvolvidas e orações reduzidas. Isso vai depender, né, sempre dos verbos, né? Os verbos nas formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio vão sempre introduzir as orações reduzidas, né? Subordinadas reduzidas. As subordinadas desenvolvidas em contrapartida, elas vão ser introduzidas pelo presente do indicativo, não, pelo indicativo, pelo subjuntivo e é isso, pelo indicativo e pelo subjuntivo, ok? Os pronomes indefinidos que, quem, qual, quanto, às vezes regidos de preposição nas interrogações indiretas, por exemplo. Então, olha só, vamos lá, a professora aqui fez uma pausa estranha. As orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, são iniciadas por, né, número 1, conjunções integrantes. Número 2, pronomes indefinidos, que, quem, qual, quanto, às vezes regidos de preposição, depende. Nas interrogações indiretas. Por exemplo, o pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. Então, olha só. Por que a gente fala de uma interrogação indireta? É porque ela não tem uma exclamação, mas ela ainda é um questionamento, né? A frase ainda é um questionamento. Então, quem era o dono do carro importado? Mesmo que você não está perguntando quem é o dono do carro importado, né? Você está querendo saber. Então, é uma interrogação indireta, ok? Então, nas interrogações indiretas, né? As orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas, elas vão ser iniciadas também por esses pronomes indefinidos. Que, quem, qual, quanto, né? Às vezes regidos de preposição. Então, nesse caso aqui, olha, a oração principal, né? O pessoal queria saber. O que o pessoal queria saber? Isso, né? O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. Portanto, aqui nós temos a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Elas podem também ser introduzidas por advérbios, como, quando, onde, porquê, quão. Às vezes regidos de preposição nas interrogações indiretas. Vamos lá. Eu não sei por que ela faz isso, né? Então, eu não sei. A oração principal, né? E você não sabe o quê? O que eu não sei? Eu não sei isso. Eu não sei por que ela faz isso. É uma espécie de interrogação indireta. Por que ela faz isso, né? Então, aqui nós temos a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aquela que complementa o verbo, que tem a função de objeto direto, né? Eu não sei. Quem não sabe algo. Eu não sei o que. Eu não sei isso. Eu não sei por que ela fez isso, ok?
Orações especiais. Com os verbos deixar, mandar, fazer, sentir, ouvir e perceber. Então vamos lá, de novo. Com os verbos deixar, mandar, fazer, né? Chamados auxiliares causativos. E ver, sentir, ouvir, perceber, chamados auxiliares sensitivos, ocorre um tipo interessante de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Lembra que a gente falou sobre as orações reduzidas e desenvolvidas na última aula? Ok, então olha só, esses verbos específicos, eles introduzem um tipo especial de oração reduzida de infinitivo, né? Então, reduzida de infinitivo por quê? Porque é o tempo verbal, né, que vai formar a reduzida. Nós, lembrando aqui, as reduzidas, elas são formadas ou de gerúndio, ou de particípio, ou de infinitivo. Então, quando ela é formada por um particípio, ela é reduzida de particípio. Quando ela é formada por um gerúndio, ela é reduzida de gerúndio. E assim, como ela é formada, quando ela é formada de infinitivo, ela é reduzida de infinitivo. Então, assim, não se assustem. Significa que ela é uma oração reduzida porque ela tem um desses verbos, tá? Vamos ver o exemplo. Olha, deixe-me repousar, né? Então, olha só. Mandei-os sair. Ouvi-o gritar, né? Isso é um tipo bem específico, tá, gente, de oração. Porque, olha só, nós temos aqui deixe-me, a oração principal, e repousar, né, é a nossa oração subordinada, reduzida, né, de infinitivo, certo? Porque esse verbo está no infinitivo, repousar. Todos aqui estão, no caso. Mandei-os sair, também mais uma oração subordinada de infinitivo, reduzida de infinitivo. Ouvi-o gritar, né? Então, são orações muito típicas, né? São casos especiais aqui, tá, gente? Nesses casos, as orações destacadas são todas objetivas, diretas, reduzidas de infinitivo, né? E o que é mais interessante, os pronomes oblíquos atuam todos como sujeitos dos infinitivos verbais. Essa é a única situação, olha só, a única situação na língua portuguesa em que o pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Então vamos lá. Olha só, gente. Deixe-me. Deixe-me o quê? Repousar. Então, o sujeito desse repousar é o quê? Eu. Deixe-me repousar. Ok? Mandei-os sair. Olha só, então é o sujeito de sair, né? Quem? Eles, os. Mandei-os sair. Ouvi-o gritar. Ouviu quem gritar? Ele. Ok? Então aqui sou eu. Eles e ele, tá? Esse é o único caso na língua portuguesa em que o pronome oblíquo, esses em destaque aqui, podem ser sujeitos, né? Sujeitos que o pronome oblíquo atua como sujeito, quando nesse tipo de oração aqui. Então nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, ok? Para perceber melhor o que ocorre, convém transformar as orações reduzidas em orações, em orações desenvolvidas. Então vamos lá. Deixe que eu repouse, né? Então olha só, que eu repouse é a oração desenvolvida. Mandei que eles saíssem, a oração desenvolvida. Ouvi que ele gritava. Então percebam, né, como aqueles pronomes oblíquos fazem realmente o papel desse sujeito, tá? Então esse foi um caso aqui específico que eu trouxe porque, quem sabe, né, isso pode ser cobrado.
né? A gente nunca sabe. Nas orações desenvolvidas, os pronomes oblíquos foram substituídos pelas formas retas correspondentes. Nessas orações aqui, né? Eu, eles, ele. É fácil compreender agora que se trata efetivamente dos sujeitos das formas verbais das orações subordinadas, né? Fica fácil da gente entender agora. Realmente aqui é uma coisa mais hermética, né? Mais difícil, mas não é impossível também, né? Ouvi-o gritar, mandei-o sair, deixe-me repousar. Agora vamos falar sobre a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, olha só. A oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta atua como objeto indireto, tá? Do verbo da oração principal. E vem precedida de preposição. Gente, onde tem objeto indireto, tem preposição. Por quê? O verbo, né? Isso vai depender do verbo da oração principal. O verbo que está regendo a oração, né, subordinada. E esse verbo, né, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? Obedecer. Quem obedece, obedece a. Quem vai, vai a, né? E tantos outros casos de transitivos indiretos que nós temos. Então, ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta pressupõe uma oração principal com um verbo transitivo indireto. Ok? Então vamos gravar isso. Se a gente tem a oração principal, um verbo que pede uma preposição, a oração subordinada, que vai complementar o sentido, também pede, ok? E tem que ser introduzida por essa preposição, porque ela é o objeto indireto da oração principal. Por exemplo, meu pai insiste. Insiste em. Quem insiste, insiste em algo. Então, insiste em meu estudo. Aqui nós temos um simples objeto direto, não é uma oração ainda, por quê? Porque não tem verbo. Vamos ver agora ela transformada. Meu pai insiste em que eu estude, né? Então aqui o complemento do verbo insistir é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E olha aqui a nossa preposição, né? Em que, em meu estudo, tá? Então, meu pai insiste nisso. A gente não pode substituir por isso, por quê? Porque esse Nzinho de nisso aqui, ó, já pressupõe o em, tá? Né? O em, no, ele pressupõe um no. Então, nisso, meu pai insiste nisso. Observação. Em alguns casos, a preposição pode estar elíptica na oração. Por exemplo, Marta não gosta que a chamem de senhora. Então, você pode, né, colocar o de ou não. Marta não gosta de que a chamem de senhora. Pode acontecer? Pode. Fique atento, porque isso pode acontecer principalmente na sua prova, só para te desviar da resposta correta. Então, o que você vai fazer quando vier essa dúvida? Pergunte ao verbinho, gente. Verbo, né? Os verbos sempre respondem pra gente. Então, eles são legais. Então, pergunte ao verbo, né? Quem gosta, gosta de, né? Eu gosto de banana. Eu gosto de maçã. Eu não gosto de mamão, né? Então, olha só. Quem gosta, gosta de algo. Então, pressupõe essa preposição. Então, mesmo que a opção, né, lá nas suas alternativas, venha sem esse dezinho aqui, né, e te peça para você classificar numa situação dessa, você que já tá, né, esperto, que vai fazer perguntinha pro verbo, que já sabe de cor isso, né, essa questão, você vai falar, não, quem gosta, gosta dele. Então, mesmo que não tenha aqui uma preposição explícita, né, isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ok? Nós temos também a completiva nominal, né? A oração subordinada, substantiva, completiva nominal
completa um nome que pertence à oração principal. E também vem marcada por preposição. Gente, os complementos nominais são o seguinte: eles podem complementar advérbios, adjetivos, substantivos e, enfim, geralmente é isso. Advérbio, adjetivo e substantivo, né? Que são nomes. Eles complementam isso e complementam sempre com preposição, né? E podem complementar através de uma oração, através de uma locução, né? Uma locução adjetiva. Tudo vai depender. Mas a questão principal é, assim como os verbos transitivos indiretos pedem, né, uma preposição, o complemento nominal também vai pedir, tá? Então, para não ter dúvida, certifique-se que aquela oração ela está completando não um verbo, ela está completando um nome. Vamos lá. Sentimos orgulho do quê? Sentimos orgulho de seu comportamento. Nesse caso aqui, não é, né, uma oração ainda. É só um complemento nominal para a gente mostrar como funciona. Prestem atenção. Aqui nós temos orgulho. Orgulho é um substantivo, o orgulho. Então, o que está sendo completado aqui, né, não é o sentido de sentimos, ok? Sentimos já tem o seu sentido completado aqui, ó. Sentimos orgulho. O que se quer completar nesta oração, né, é orgulho de quê? Né? Orgulho de quem? Então, a resposta vem do complemento nominal. Orgulho de seu comportamento. Como a gente faz isso com uma oração? Olha só. Sentimos orgulho de quê? De que você se comportou. Sentimos orgulho disso. Né? Então, gente, não confundam, tá? Aqui nós temos o complemento do nome e não o complemento do verbo, tá? Essa é a diferença básica entre a oração subordinada, substantiva, objetiva direta e a subordinada, substantiva, completiva nominal, ok? Ela vai completar o nome também com uma preposição, tá? Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Pense sempre o que está sendo completado. É o verbo ou é o nome? Lembre-se, as orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas, olha só, acabei de falar, né? Integram o sentido de um verbo. As orações subordinadas substantivas, completivas nominais, integram o sentido de um nome. Então, certifique-se, né? Tá complementando o sentido de um adjetivo? Tá complementando o sentido de um substantivo? Tá completando o sentido de um adjetivo? Então, é completiva nominal. Se estiver complementando um verbo, aí sim, objeto indireto, tá? Objetiva indireta. Para distinguir uma da outra, é necessário levar em conta o termo complementado. Olha, tudo que a gente está conversando aqui. Essa é, aliás, a diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal. O primeiro complementa um verbo, o segundo, um nome. Né? Não tem muito mistério, né? É o tipo de coisa assim, que são muitos detalhes para a gente decorar, não tem jeito. Né? Aprender, mas em parte também é decorar, né, gente? Sejamos sinceros, nós somos adultos, né? Em parte, essa parte da nossa língua portuguesa é uma parte um pouco sombria, né? Difícil, porque a gente tem que ocupar muito espacinho da nossa cachola, né? Que já tem tanta coisa para ocupar. Mas olha, certifique-se de que esse espaço aí do seu disco rígido vai gravar isso aqui, porque isso é importante. Agora, predicativa, né? A oração subordinada, substantiva, predicativa, exerce o papel de predicativo do sujeito, do verbo da oração principal, e vem sempre depois do verbo ser. Essa é uma dica boa, hein, gente? Olha lá, verbo ser, tá? Então, exerce a função de predicativo do sujeito,
do verbo da oração principal e vem sempre depois do verbo ser. Vamos lá. Nosso desejo era, olha o verbo ser aqui, gente, o verbo ser em todas as suas formas. Foi, é, será, era, éramos, enfim, por aí vai, ok? Então, não fique achando que vai ser o verbo ser no infinitivo, né? Ser isto, ser aquilo, ser ou não ser, eis a questão. Não é isso. É o verbo ser em toda a sua forma e completude, tá? Fora. E aí, todos os tempos verbais que você imaginar, ok? Ok. Então, nosso desejo era o quê? Então, nosso desejo era a sua desistência. Aqui nós temos, né, um predicativo do sujeito, né? Simples, não é uma oração ainda, porque nós não temos verbo aqui. Agora, vamos pensar na oração principal aqui como uma oração substantiva. O nosso desejo era o quê? Que ele desistisse. Né? Agora sim nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? O nosso desejo era o quê? Era isso. Então, gente, macete bom que eu já repeti, vou continuar repetindo. A oração subordinada substantiva, qualquer uma delas, você pode substituir por isso, nisso, disso, né? Dependendo de como ela for aí, de qual outra classificação, que vai funcionar. Então, sempre use isso quando você tiver dúvida. Pô, é uma oração subordinada substantiva, de vários tipos que ela pode ser, mas é substantiva. Então, sempre que você puder substituir por isso, né, que é um substantivo, que é desculpa, um pronome demonstrativo, não tem nada a ver com substantivo. Mas, enfim, sempre que você puder substituir por isso, significa que é oração subordinada substantiva. Beleza? Então, olha só. Nesse caso, completando aqui, era. Nosso desejo era que ele desistisse. Observação. Em certos casos, usa-se a preposição explicativa, tá? Não. Peraí. Vamos tirar esse expletivo aqui, tudo bem. Vamos, em alguns casos, usa-se a preposição de para realce. Em alguns casos, que você queira realçar algo, tá? Então, exemplo, a impressão é. Essa é a oração principal. Então, a impressão é o quê? A impressão é de que não fui bem na prova. Essa é a nossa oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Complementa o quê? O verbo ser. Então, poderia ser, a impressão é que não fui bem na prova? Poderia. Só que quando você quer dar ênfase, né? A impressão é de que, né? Você quer dar realce, ok? Nós temos também a oração subordinada, substantiva, apositiva, né? Exerce a função de aposto de algum termo da oração principal. Então, vamos lá. Por exemplo, Léo tinha um grande sonho, a chegada de seu casamento. Olha só, Léo tinha um grande sonho, isso. Mais uma vez a gente pode substituir por isso, porque é uma oração subordinada substantiva. Qualquer uma delas pode ser substituída por isso, nisso, disso, ok? Então vamos lá. Léo tinha um grande sonho, 2 pontos. A chegada de seu casamento, né? Isso é um aposto. Quando a gente vai colocar uma informação adicional, né? Que não necessariamente é muito importante para a oração principal, mas é uma informação adicional, tá? E como fica com a oração, né? Transformando isso numa oração. Léo tinha um grande sonho que o dia de seu casamento chegasse, né? 2 pontos, que o dia do seu casamento chegasse. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, apositiva, né? Aqui é só um aposto, né, gente? Porque aqui nós não temos um verbo, tá? A chegada é um substantivo, tudo bem? Então, Léo tinha um grande sonho. Qual era o grande sonho do Léo?
que o dia do seu casamento chegasse. Então, oração subordinada, substantiva, apositiva. É isso, a gente fica por aqui.